Salmo 46, quem já ouviu, disse, já ouvi, não ouviu não, só ouviu o início. Depois tem uma mensagem, essa agora não preguei ainda. 46, Salmo 46, versículo 10. Fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu estou falando que às vezes esquecemos que Ele é Deus. É uma doença que aparece, um diagnóstico, e a pessoa esquece que Ele é Deus. O médico diz, olha, a senhora nunca vai poder ser mãe, só tem obstrução nas trompas, só não tem isso no ovário. Assim, nós ouvimos um testemunho hoje assim. Desde pequena, que olha, melhor você fazer logo a cirurgia. Ela tinha um problema que não ovulava e tudo. Eu me disse que é melhor tirar, porque lá na frente vai ser muito difícil você ser mãe. Isso pode lhe prejudicar a vida toda. Ela era mocinha ainda. E ela disse, não, Deus me deu um dia eu vou ser mãe. Ela casou com um pastor, e ela se tornou obreiro, que depois se tornou pastor, e ela se tornou mãe, a Juliana. Quer dizer, Deus, nós não podemos esquecer que Ele é Deus. Lá em Lucas 1,37, vamos rever comigo? Olha só, Lucas 1,37. Porque para Deus nada é impossível. Depois vamos para Marcos, capítulo 10, versículo 27. O que diz Marcos 10, 27? Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E às vezes nós esquecemos. Diante de uma impossibilidade, diante de uma dificuldade, nós entramos em desespero, ficamos inquietos. Paulo nos aconselha aqui, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Pensei que era aqui dentro, agora eu vi que não era não. 4, 6, diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. Eu dei o exemplo até de um pregador. Imagine que o pregador, ele é um ser humano, ele está numa luta. Imagine que ele está com um filho doente, muito doente mesmo, muito ruim. Mas ele vai diante de Deus, ora, seu Deus, vou entrar para pregar, meu filho está nas tuas mãos, o diabo não pode subir a vida dele, toda a ação do diabo está anulada em nome de Jesus. Aí ele vai chegar, bom dia, boa tarde, boa noite. Ele não é um ator, entenda que representa bem. O ator representa, o ator vai lá diante do espelho, meus olhos, né? Faz assim, já viu alguém fazer isso aqui, ó? Né? Diz assim, e chega aqui, bom dia, você, não, mas o pastor não, é que ele levou diante de Deus a situação. Paulo diz no versículo seguinte, e a paz de Deus, que excede todo entendimento. Quer dizer, a paz de Deus tomou conta do coração dele. Por isso ele se apresenta diante do povo, não inquieto, mas com paz. Aí ele diz, a paz de Deus que excede todo entendimento. As pessoas não entendem. Mas como eu soube do filho dele, não sei o quê. Até o pessoal conta um caso, não sei até onde foi, é verdade ou é ilustração, mas foi um caso, que diz que uma criança entrou com um problema sério, né? O pai estava desesperado, né? Falando assim, chamaram o médico, que era uma cidade do interior, o médico não tinha um médico de plantão, só tinha um cirurgião, e depois de muito tempo conseguiram trazer o cirurgião. E o cirurgião chegou, e quando chegou, o pai chegou assim, por que você demorou tanto? Demorou tanto. Meu filho podia morrer. E ele disse, desculpa, houve necessidade. Ele foi e fez a cirurgia, e a cirurgia foi um sucesso. E quando ele saiu, ele disse, seu filho está bem, e agora eu tenho que me retirar. Mas senhor, por quê? Que o senhor fez? Aí ele saiu. Quando ele saiu, alguém chamou o pai e disse, pai, sabe de onde ele veio? Sabe para onde ele está voltando? Ele estava sepultando o filho dele, estava no velório do filho dele. Isso, às vezes, é a profissão dele, entenda bem? Ele tinha que fazer aquilo. Mas não é o caso que estamos falando. E até que fosse isso, entregou para Deus, às vezes Deus permite até a morte, às vezes contribui. O corpo é sepultado, mas o espírito está salvo para o dia do Senhor. Nós não podemos ficar inquietos por coisa alguma. Até deu um testemunho de morte, pastor Jair, que é isso? Foi de uma irmã mais velha, que hoje estaria com 72 anos. Já tinha feito em janeiro. Eu estava no escritório da igreja, o pastor Leandro estava comigo, foi em 1998. E veio a notícia do falecimento dela. E na hora eu fiquei inquieto. Fui para o banheiro da igreja, dobrei os meus Jesus. Ela ainda não tinha aceitado. Ela não aceitou o Senhor ainda.
Então, se ela não te aceitou, ela vai ter que ressuscitar, porque eu tenho uma promessa, é tu e a tua casa. Mas quando eu orava, Deus me trouxe paz no coração. Tudo bem, levantei, no dia seguinte, fomos para lá, o sepultamento foi feito, e eu conversando com o esposo dela, aquela semana toda, ela era uma pessoa muito acessível ao evangelho, mas não tinha tomado uma decisão assim pública. Aí o marido dela me contou, aquela semana toda ela assistiu o missionário, aquela semana toda o missionário fez apelo para Jesus, para aceitar Jesus, naquela semana ela se tornou patrocinadora, tinha feito a inscrição e tudo. Deus é bom em todo o tempo. Quer dizer, você nunca perde, não fique inquieto por coisa alguma. Qualquer situação, apresente diante de Deus, porque Ele é Deus para mudar histórias, Ele é Deus para mudar situações, Ele é Deus para fazer o impossível se tornar possível. Aí nós vamos ver um caso agora, lá no dia que eu falei do assunto, segundo livro de Reis, capítulo 4, versículo 8. A Sunamita. Segundo Reis, capítulo 4, versículo 8. Vai vir chato, né? Vai vir lá de fora, não é daqui não. 4, 8. Não é aqui nosso, não. Isso não é nosso, não. Quem? É. Pessoal lavando a rua. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido, eis que tenho observado que este passa sempre por aqui, por nós, é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ele lhe pongamos uma cama, uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E é de ser que, vindo ele a nós, ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali, e retirou-se aquele quarto, e se deitou ali. Então disse ao seu moço, Geazi, chama essa sunamita, e chamou-a, e ela se pôs diante dele. Porque ele dissera, diz-lhe, eis que tu nos tens tratado como todos os desejos. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei, ou ao chefe do exército? E disse ela, eu habito no meio do meu povo. Então disse ele, que há de se fazer por ela, pois? E Geazi disse, ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. Por o que disse a ele, chama, e chamando ela se pôs à porta. E ele disse, a tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo de vida que Eliseu lhe dissera. Às vezes nós não entendemos quando é que Deus vai nos visitar, irmão. É uma palavra que vem e você não entende. Você tem que segurar aquela palavra, você tem que receber aquela palavra. Repare, ela não tinha filho e o marido dela já era um homem de idade. Mas quando o homem de Deus, movido por Deus, quis recompensá-la pelo carinho dela, pelo amor dela, pela vida dele, pelo cuidado que ela tinha de ver aquele homem que sempre passava por ali, mas não tinha um lugar para descansar, não tinha um lugar para se retirar. Então ela preparou, sendo uma mulher de posses, preparou tudo, deixou tudo para ele. E então ele foi e deu uma bênção para ela, a bênção do filho. Aqui que vem a história agora. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para seu pai, que estava aos segadores, que estavam na colheita, e disse ao seu pai, a minha cabeça, ai minha cabeça, ai a minha cabeça. Então disse ao moço, leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe. E este teve os seus joelhos até o meio-dia e morreu. E subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou sobre ele a porta e saiu. E chamou a seu marido e disse, manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele, por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado? E ele disse, tudo vai bem. Então abordou a jumenta e disse ao seu moço, guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e veio ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus, disse a Geazi ao seu moço, eis aí a sunamita. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e diz, vai tu bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse, vai bem. Como é que ela está fazendo aqui? Ela está andando por fé. Ela sabia que ele era homem de Deus, porque ela sabia que não tinha condições de ter um filho. E Deus deu um filho pela palavra daquele homem.
E se Deus deu aquela vida, quer dizer, deu aquele filho, ele poderia agora devolver esta vida. Chegando, pois, ela ao homem de Deus, ao monte, pegou os seus pés, mas chegou Gease para a retirar. Disse, porém, o homem de Deus, deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. Ele dizia, eu não sabia o que estava acontecendo. Deus não tinha revelado para ele. Ele não sabia que a criança estava morta. E disse ela, pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não disse eu, não me enganes? Que ela não pediu o filho. E ele disse a Gease, cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes. E se alguém te saudar, não lhe respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e a seguiu. E Gease passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não havia dele nem voz, nem sentido. E voltou a encontrar-se com ele. E lhe trouxe a vida, dizendo, não despertou o menino. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a cama. Então entrou ele e fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. E subiu e deitou-se sobre o menino. E pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos deles, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois voltou, e passeou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes, e o menino abriu os olhos. Então chamou Gease e disse, chama essa sunamita. E chamou-a, e veio a ele. E diz ele, toma o teu filho. E veio ela, e se prostrou aos seus pés, e se inclinou à terra, e tomou o seu filho e saiu. Qual é a nossa lição? Ela entendeu que Eliseu era homem de Deus, que ele era capaz de solucionar, não Eliseu, mas o Deus que ele servia. E nós conhecemos a Deus, e quando estamos diante de uma situação adversa, ficamos inquietos, ficamos desassossegados. Não! O que o salmista disse para nós então? Vamos voltar lá. Aquieta-te e sabei que eu sou Deus. Qualquer que seja a situação, até a morte, como eu fiquei inquieto quando eu recebi a notícia, mas orando a Deus, Deus me deu a calma no coração, porque Deus permitiu, o corpo foi destruído, mas o espírito estava salvo para o dia do Senhor. Então nós não podemos deixar a inquietação entrar. Por quê, pastor? Porque nós somos testemunhas do Senhor. Nós somos testemunhas do amor de Deus. Nós somos testemunhas do poder de Deus. Repito, não somos atores que representamos. Estou numa luta grande, mas tenho que me portar bem. Chego, está tudo bem. Mas não está. Não, está porque eu orei. E nós andamos por fé e não por vista. Então ela foi passando por todo mundo, como é que está tudo bem, por quê? Porque ela estava indo a um homem que conhecia Deus, e ela sabia que o Deus daquele homem era poderoso para trazer a vida do filho dela de volta. Nós não podemos esquecer, nós não podemos ficar inquietos por coisa alguma. Vamos para Mateus agora, capítulo 6, versículo 29. Mateus 6, 29. É profundo. E ele diz para nós, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se assim Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Atenção, não andeis, pois, inquietos. Isso aqui é pela vida financeira, profissional. Dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial, bem sabeis que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino. Você já entendeu a palavra reino, o que quer dizer o nome reino? Reino quer dizer domínio. Quer dizer, você tem que buscar esse domínio de Deus, quer dizer, essa confiança em Deus, essa segurança em Deus, que as pessoas vão notar. A confiança em Deus, a segurança em Deus, principalmente nos momentos de adversidade, que você lembra que Paulo disse que a paz de Deus excede todo entendimento? As pessoas não vão entender, ele está dando uma de durão, mas eu sei do filho dele, da filha dele, do marido, da esposa, eu sei do caso dele, sei da doença dele. Sim, existe essa luta, mas Deus está no controle. O que você tem? O reino de Deus.
Você tem o domínio de Deus. É isso que nós precisamos, de mostrar ao mundo que somos do reino de Deus. Por isso temos que buscar esse reino, esse domínio, de uma tal maneira que nada nos deixará inquietos, nada roubará a nossa paz, nada tirará a nossa paz, nada tirará a nossa confiança em Deus. E ele diz mais: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Aí você procura saber o que é direito seu, como é que você tem que andar, como é que você tem que fazer, e você vai fazendo. E as pessoas vão notar isso. E todas essas coisas, quer dizer, as outras, serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois pelo dia de manhã, porque o dia de manhã cuidará de si mesmo. Cada dia o seu mal luta tem as adversidades. Mas se você buscar o reino de Deus, você passará por todas elas de cabeça erguida. Passará com paz no seu coração, não temerá mal algum. Voltando ao Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus que para ele não há impossível. A sunamita descobriu. Eu não podia engravidar, meu marido já é um homem de idade, ele vem e me traz um filho. Esse filho morre. Espera aí, se ele me deu, ele pode me devolver. Então ela foi ao homem de Deus, sabendo que ele tinha uma comunhão com Deus. Ele mandou o Geazi: não é não, é com você. Você é o homem de Deus, você é a pessoa responsável, é com você. Ela entendia que Eliseu tinha comunhão com Deus. Nós temos que buscar essa comunhão, essa confiança. Não que você queira, que você deseje que alguém fique te procurando, não, mas as pessoas saberão que você é chamado pelo nome do Senhor, que você tem comunhão com Deus. Aí ele diz: aquietai e sabei que eu sou Deus, serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. E temos que fazer, mostrar essa grandeza de Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. Quem é o Senhor dos exércitos? É o Jeová Sabaote. Essa palavra quer dizer isso: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, aquele homem que quantas vezes foi enganado e Deus fazia ele dar a volta por cima. É esse Deus que as pessoas podem tentar nos enganar, fazer uma porção de coisas contra nós, mas sempre iremos prevalecer. Jacó quer dizer aquele que luta e prevalece. Você sempre vai prevalecer. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa é a palavra inicial. Daqui a pouco tem mais.